da paz da parte do diácono Valdir, da irmã Su e do irmão Pedro, que estamos todos enfermos, né? Estamos todos, mas eu conversando com o Senhor, ele disse: Senhor, se o Senhor me levantar, eu vou. E o Senhor me levantou, porque terça-feira eu não consegui nem levantar da cama. Para quem sofre de labirintite sabe que é muito difícil, né? Estou tentando não balançar muito a cabeça, porque a cabeça roda, mas o rodar já passou, agora eu estou flutuando, já está indo embora, graças a Deus. Primeiro roda, depois flutua. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías. Isaías, a partir do 6. Capítulo 6. Nós vamos ler do 1 ao 10. Para seja logo do Senhor. Isaías 6, a partir do meio. Aleluia, glória a Deus. A igreja achou? Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse eu: vai e dize a este povo: ouviste o fato e não entendeis e vedes, em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhes os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se, e a ser sarado. Amém? Vamos sentar em nome de Jesus. Pai, mais uma vez estou dando a notícia, Jesus, me apresentando, pedindo, Pai, a remissão dos meus pecados, Senhor. E pedindo, Senhor, que o Senhor coloque em minha boca, mais uma vez, as tuas palavras de acordo com aquilo que o Senhor tem para a sua igreja, Senhor Jesus. Que os nossos ouvidos estejam abertos e atentos, e as tuas palavras sejam compreendidas pelo teu povo. Abençoa cada um que aqui chegou, Senhor, e as famílias representadas. Esta oração que te faço e te agradeço em nome do teu Filho amado, que vive e reina para todos sempre. Amém. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, lendo essa passagem de Isaías, está dando para ouvir direito por causa da máscara, tá, né? Amém. Lendo essa passagem de Isaías, me veio ao coração uma única palavra. Inclusive foi justamente o que eu tinha pedido pela manhã ao Senhor. Eu disse: Senhor, se eu estiver com a cabeça desse jeito, eu não irei à igreja, mas se o Senhor me der a palavra, eu vou. E o Senhor colocou uma única palavra no meu coração. E esta palavra vai ser a mensagem de hoje, para que nós venhamos a refletir sobre aquilo que nós precisamos ter para com o nosso Senhor, para o que Deus tem preparado para cada um de nós.
E a palavra que veio para mim, ela vai ser refletida em cada um dos versículos. Aqui, a palavra que o Senhor colocou no meu coração foi experiência. Experiência com Deus. Experiência com o Senhor. Você já teve, de verdade, você consegue perceber que você teve já uma ou várias experiências com Deus? Você consegue entender, você consegue diferenciar se realmente foi uma experiência a qual o Senhor lhe chamou em um determinado dia, ou se você achou que teve uma experiência. Há uma diferença entre a verdadeira experiência, entre a gente achar que teve e a gente encontrar de verdade, ter a experiência com o Senhor. Aqui nós vamos falar sobre Isaías. Isaías era um profeta, né, bem conhecido da Bíblia. E este homem, assim como nós fazemos no dia de hoje, era um homem que ouvia falar da parte de Deus. Era um homem que conhecia Deus. Era um homem que tinha ouvido falar de tudo que Deus já tinha feito anteriormente. Mas ele precisava ter uma experiência, que é muitas vezes o que falta para nós realmente nos achegarmos a Deus. Muitas vezes nós pensamos que quando nós tomamos a decisão de servir ao Senhor, nós já vivemos essa experiência. Nós tivemos o chamado. É diferente da experiência. Muitas vezes a gente é chamado, a gente vive anos após anos servindo ao Senhor, vivendo na casa do Senhor, buscando os átrios do Senhor, mas a experiência ainda não veio. E nós precisamos estar atentos para perceber o dia que ela chegará. Aqui Isaías vai falando em cada versículo sobre essa experiência que ele veio a ter com o Senhor. Observe que nós estamos no capítulo 6. Então não era um homem que não tinha ouvido falar de Deus. Era um homem que já era usado por Deus. Ele sabia quem era Deus, o que Deus poderia fazer. Mas ele não tinha uma experiência pessoal para contar, um encontro irresistível com Deus. E esse encontro faz toda a diferença na vida do cristão. Aleluia, glória a Deus. Primeiro, voltando para o versículo 1, ele diz assim: no ano que morreu o rei Uzias. Esse Isaías, ele teve um encontro marcado com o Senhor, teve uma experiência, na verdade, com o Senhor, em um momento em que Isaías ele estava sofrido, porque vai relatar, né, os escritos sagrados, que ele era bem visto pelo rei e o rei tinha morrido. Então, deveria ser uma amizade recíproca. Então, no momento que ele teve a experiência com Deus, ele estava passando por um momento difícil, que é muitas vezes o que a gente se encontra. Depois vai dizer que neste momento difícil que ele estava passando, veio em si a experiência. Quando ele diz: eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu cetro, ou seja, a sua fumaça, a sua glória, ela enchia o templo. Observe as palavras ditas por este homem. Um homem que já conhecia da parte do Senhor. Em um momento que ele estava passando por uma dificuldade comum da vida, ele teve uma experiência para com Deus. Coisa que talvez alguém já lendo o livro de Isaías pense que ele já tinha tido antes, por ele ser um profeta. Deus falava com ele, mas ele era usado por Deus. Deus falava para ele e ele falava para o povo. Mas a experiência pessoal, transformadora, que só Deus faz em nós, ele ainda não tinha recebido. E muitas vezes é desse jeito, é nesse contexto que nós encontramos a nossa igreja, as igrejas do mundo de hoje, onde estão cheias de pessoas que escutaram
coisas acontecerem. O porquê da gente precisar estar aos pés do Senhor, buscando a sua face, entender as provas que nós passamos, as dificuldades que são apresentadas por nós. A gente só consegue entender quando a gente experimenta. Muitas vezes a gente escuta os testemunhos dos outros, a gente escuta o testemunho de um vizinho, do outro, de um parente, de um irmão da igreja, e a gente já fica maravilhado. Mas até ali é algo que a gente ouviu. Mas Deus nos chama, aleluia, glória a Deus, para uma experiência, aleluia, com Ele. E a experiência com Deus só vem através da intimidade. Todo mundo que já se propôs a fazer qualquer coisa na vida, a primeira vez que fez, não fez maravilhosamente bem. Aqui nós temos várias donas de casa. Quem a primeira vez que fez o primeiro feijão saiu maravilhoso? Precisou de experiência, de fazer várias vezes, de tentar de várias formas, até chegar de uma forma que hoje, qualquer hora que pedir para você fazer um feijão, você não é mais. Mas isso veio com o e é esse tipo de experiência que muitas vezes a gente pensa, a gente fica muito animado na presença do Senhor e a gente acaba muitas vezes confundindo o que é de Deus com a nossa euforia e achando que a todo momento Deus está falando com a gente, a todo momento Deus está mandando para a gente, e Deus muitas vezes está dizendo: eu ainda não tive uma experiência com você, eu ainda não tive. Então, quanto mais a gente estiver buscando a parte do Senhor, mais a gente vai conseguir perceber quando realmente o Senhor fala conosco, quando realmente vem da parte do Senhor. Porque, infelizmente, nem tudo que se manifesta dentro da igreja é da parte de Deus. Isso tem que ter muita sabedoria e muita intimidade com Deus para saber o que é da parte de Deus. Isso só vem com experiência, isso só vem com tempo. A gente precisa de tempo no Senhor para que a gente venha conhecer. É a mesma coisa quando a gente conhece uma pessoa. E tanto conviver com a pessoa, a gente sabe do que ela pode ser capaz ou não. Mas quando eu não conheço, eu não tenho propriedade de falar. E é essa experiência que chamou a minha atenção. Eu sempre gosto de olhar as redes sociais, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Hoje está mais em alta a questão da guerra que se alastrou lá sobre Israel, mas nós vivemos guerras todos os dias, onde anjos e demônios lutam o dia todo para que a nossa vida não seja ceifada. O Senhor tem dispersado anjos a todo momento para cuidar de nós. Então, dessa forma, a gente consegue perceber o que vem, o que tem no advento, né, da internet. E eu vi, acredito que a maioria dos irmãos, se não viram, vão ver que a internet tira muitos filhos, onde tem uma menina, que eu falei até aqui no estudo, uma menina que eu acho que ela deve ter uns 5 aninhos, e ela está com a cabecinha raspada por ter câncer. E essa menina, a mãe a colocou para dormir. E de repente ela escuta a menina no quarto, a luz estava apagada, e a menininha começa a gritar: filho de Davi, aleluia! Filho de Davi! Filho de Davi! Aleluia! Voz que clama no deserto! Aleluia, glória a Deus! E aquela menina fica gritando incessantemente. E a mãe dela começa a gravar e vai lá gritar aquela menina. Diz: filha, quem é que você está chamando? Ela diz: eu estou chamando
precisamos saber, nós precisamos ter, saber louvar, ler a palavra, entender que há um Deus soberano, nós sabemos, mas no momento em que nós estivermos de coração aberto, buscando a sua palavra, buscando a sua presença, buscando intimidade, buscando o conhecimento dele para a nossa vida, buscando incessantemente, orando e buscando, e buscando, e buscando, e insistindo em buscar, nós teremos uma experiência, e essa experiência faz toda a diferença. Irmãos, eu não estou falando de uma pessoa de muitos anos de vida que já travou várias batalhas. Eu estou falando de uma que está passando por uma dificuldade e aquela criança entendeu que ela precisava ter uma experiência. E a gente encontra no dia de hoje pessoas que não entendem que precisam de experiência com o Senhor. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós precisamos experimentar esse Deus. Nós precisamos falar com propriedade. E Deus está, rasgou-se o véu para que nós tivéssemos acesso. Mas o acesso está livre. Basta só um coração limpo, orações verdadeiras, orações quebrantadas. Buscar o Senhor, buscar a sua face verdadeiramente. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que o busca o encontra. Aleluia. Irmãos, quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos várias passagens que falam sobre pessoas que, ao impor a sua mão, clamando em nome de Jesus, curavam outras, expulsavam demônios, faziam coisas que ninguém podia imaginar, mas porque tinha uma fé genuína, uma fé na palavra. A exemplo de João Batista, que anunciou e batizou sem nunca ter visto. Aleluia! No dia que ele viu, ele já tinha batizado multidões. No dia que ele teve um encontro com o Senhor, ele já tinha feito várias e várias vezes. Ele não precisou dizer quem é esse Jesus para eu poder batizar o nome dele. Ele simplesmente creu, obedeceu a palavra e fez. Aleluia, glória a Deus. E ali as pessoas tomavam a propriedade do que era servir a Jesus Cristo, do que era servir a Deus, a servir através do amor, através do que cria, do que percebia, do que sentia, que é mais forte. A gente crê do que a gente crê, a gente sentir. Porque quando eu creio, eu acredito que algo vai acontecer. Mas quando eu sinto, eu não posso negar para mim mesmo que algo aconteceu. Aleluia. E é dessa forma que a gente encontra no dia de hoje pessoas que impõem a mão e não acontece mais nada. Pessoas que tentam expulsar demônios e não conseguem mais expulsar. O que é que está acontecendo? Que geração é essa que não busca mais o Espírito Santo de Deus? Que geração é essa que tem se conformado com o pecado? Que prefere se conformar com o pecado, negar a Deus do que negar a sociedade, ao próximo? Ao invés de mostrar o próximo com amor, senta na roda dos escarnecedores, faz como falou a nossa diaconisa na última pregação, faz crescer no mesmo lugar que cresce o trigo, faz crescer o joio. Irmãos, o Senhor é o mesmo, Ele continua operando, mas Ele só opera quando há pureza, quando há arrependimento, quando há quebrantamento. Irmãos, a primeira transformação de Jesus Cristo aqui na terra, o primeiro milagre do Senhor foi a transformação. No casamento, Ele transformou a água em vinho. Isso nos diz muita coisa. Enquanto não houver transformação, Jesus não opera. Aleluia, glória a Deus. O Deus é o mesmo, Jesus Cristo é o mesmo. Mas enquanto o ambiente não estiver
mostrar que é crente. Não precisa uma pessoa olhar para mim, para você perguntar, você é crente? Não, a pessoa tem que olhar para mim e dizer, lá vai um crente, aleluia. A gente não precisa dizer não. O brilho tem que estar em nós. A diferença tem que estar em nós. O lugar que a gente chegar, em nome de Jesus Cristo, tem que haver transformação. A gente não pode entrar num lugar e sair do mesmo jeito. A gente não pode ver as coisas erradas no lugar e deixar fazendo de conta que não é da minha conta. Se você foi chamado para o exército de Cristo, é da sua conta sim. Você tem a obrigação sim de orar, de interceder, de levar a palavra, mas primeiramente tem que estar em nós, aleluia. Eu só posso propagar aquilo que está abundante em mim. Eu só posso dar de beber a alguém quando eu tenho água sobrando. Eu só posso dar alimento a alguém quando tem me sobrando. Como é que eu vou alimentar alguém espiritualmente se eu estou com fome também? Como é que eu posso falar de Jesus se eu estou precisando a cada dia mais conhecer que Jesus tem uma experiência com Ele? Irmãos, é muito sério o que está acontecendo nos dias de hoje. Chama a atenção o foco está maior lá, mas em todos os lugares. Na Índia mais já não se entra com Bíblia. Lá se fala que é uma briga territorial, mas é uma briga religiosa. Daqui a pouco, se chegar aqui no Brasil, como é que nós vamos ficar? Nós vamos nos acomodar, baixar a cabeça e dizer que sim, está tudo bem? Você não percebeu que o final dos tempos já chegou? O final dos finais dos tempos já estão aí. E se nós estamos aqui, é porque a misericórdia de Deus tem nos alcançado. A gente tem travado batalhas todos os dias, com dificuldades, mas nós temos vencido, nós temos ficado de pé. E se isso tem acontecido, é Deus falando ao nosso coração, bradando ao nosso coração, de que Ele está conosco todos os dias. Porque do jeito que acontece em alguns lugares, está passando a acontecer na nossa casa também. Está passando a acontecer com o nosso vizinho. Mas se aqui não chegou, é porque a mão do Senhor está sobre as nossas vidas. A gente precisa, irmão, entender mais o que o Senhor está falando conosco. E quando entender, obedecer. Não é que hoje que a palavra de Deus tem se renovado, não é que saiu palavra nova, não é a mesma se renovando. Seja nessa igreja, seja em qualquer outra igreja que você esteja visitando, você vai ver que o contexto é o mesmo. É Deus falando sobre salvação, sobre redenção, sobre mudança, sobre transformação. Irmãos, do jeito que céu existe, inferno existe também. Do jeito que Deus luta por nós, Satanás também tem levantado o seu exército para fazer a gente não chegar lá no céu também. Porque ele sabe que ele não volta para lá. E ele sabe que lá é bom e ele quer tirar todos nós. Mas o sangue de Jesus, aleluia, nos redimiu. Nós precisamos, irmãos, ter uma consideração maior para com Cristo Jesus. Nós precisamos ter mais consciência do compromisso que Deus travou para conosco. Nós precisamos ter cuidado de a gente não deixar do altar de Deus. Porque muitas vezes a gente esquece do que deixou no altar, mas Deus não esquece não. Deus lembra de tudo que a gente tem prometido. Responsabilidade com as coisas de Deus. Responsabilidade com a casa do Senhor. Responsabilidade com a minha e com a sua vida, que não te pertence mais a mim, pertence, ela pertence a Deus. Cuidado com as coisas do Senhor. Cuidado com o falar, com o ouvir. Cuidado em
Deus sabe que qualquer coisa que disser vai ser escutado, vai ser levado em consideração. Eu confessei aqui que eu olho muito a internet, mas eu não acredito em tudo que a internet tem. Eu olho e verifico na Bíblia. Se for bíblico, amém. Se não for, misericórdia. Porque a palavra do Senhor diz que viriam falsos profetas, colocando certo por errado, errado por certo, fazendo você duvidar com a fé que Deus colocou em você, levantando vozes de dúvidas, fazendo você questionar, muitas vezes, se você está no caminho certo, se Deus realmente lhe ama, se você está fazendo a vontade de Deus. Às vezes, o inimigo coloca na cabeça, porque eu digo que é o inimigo, porque tem gente que o inimigo usa, mas tem gente que usa o inimigo, tudo diz que é o inimigo. Então a gente precisa se negar, a gente precisa entender que não somos nada, nós somos pó, voltaremos ao pó. E se a gente não trabalhar pela nossa alma, ela também se perderá. É sério, irmão. Não dá mais para brincar de ser crente. Evangelho é coisa séria, não é brincadeira. A gente consegue perceber por aí o testemunho que tem sido levantado, as afrontas que têm sido levantadas, porque estão com respaldo do povo de Deus. Pega o povo de Deus fazendo o que não deve, pregando o que não tem na palavra, dizendo que Deus não mandou dizer, fazendo falsas profecias, fazendo um monte de coisa errada, e depois pega esse mesmo povo, aí diz assim: olha aí o povo de Deus como é que está. Olha aí o povo que é tão santo. E a palavra de Deus diz que nós temos que buscar santidade. Então, nós estamos em processo de santificação. Nós não temos, nós erramos enquanto pessoas, porque somos pecadores. Mas a gente errar naquilo que está sendo ensinado todos os dias. A gente erra naquilo que a gente não sabe. A gente não erra naquilo que a gente sabe. O testemunho, irmãos, está muito estarrecedor. A gente encontra coisas, atrocidades, que quando fala, não vai falar do irmão em si, vai dizer o crente, né? Olha ali como é que vai. Quando suja o nome de todos, macula todo mundo. Então aquilo que eu faço, aquilo que eu digo, como eu acho, influencia no ambiente que eu estou também. Nós precisamos ter a consciência, né? E tendo a experiência com o Senhor, a gente vai entender que tudo isso que a gente passa tem um propósito. E a gente tem que ter cuidado de chegar até o fim deste propósito. É uma coisa muito séria que está se tendo, né, em relação ao Evangelho do Senhor. Tem pessoas que pegam um compromisso e depois pegam esse compromisso e fazem conta que prometeu a mim ou a você. Esquece que prometeu a Deus. Você já pensou se Deus tirasse férias da gente? Porque muitas vezes a gente diz para Deus: Deus, estou cansado. Deus, eu não posso. Deus, eu estou numa correria. E Deus dizendo: eu estou vendo, meu filho. Tem gente que vai a Deus numa porta. Abre a porta de prosperidade, a porta de emprego, a porta disso, a porta daquilo. Mas quando a porta se abre, o irmãozinho não vem mais para a igreja. É desse jeito. Deus te deu uma coisa para você se afastar dele? Foi de Deus mesmo? Porque o que a gente mais precisa entender, e não é o que Deus dá, é quem Deus é. É quem Deus é. Quando a gente se encontrar diante do Senhor, quando a gente se colocar em oração diante do Senhor, fazendo as nossas petições, a gente precisa ser responsável.
de dizer ao Senhor, aqui o profeta disse, a quem vai enviar? Se envia a mim. Quando nós dizemos isso diante do Senhor, nós estamos assumindo um compromisso. Diz o Senhor pode contar comigo. Aí o Senhor coloca as situações dele. Cadê o amadinho e a amadinha? Aí desse jeito quer que Deus acha, quer que Deus abençoe, quer que Deus proteja, quer que Deus cuide, porque Deus é um Deus protetor, é um Deus de amor, mas o Deus do amor é o Deus da justiça. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, o negócio está tão sério, que pessoas vão a redes sociais, que são redes que se propagam muito rápido. É um perigo muito grande, porque depois que vai, minutos depois, milhares de pessoas já viram. Então, tem pessoas que estão pregando a palavra de Deus atrás de benefícios, estão profetizando aquilo que Deus não falou, estão sujando, maculando a imagem do Senhor, vendo as coisas que estão acontecendo, vendo que Deus não está se agradando, e o pior de tudo é continuar. Porque a palavra do Senhor fala sobre arrependimento, e quando eu me arrependo eu não faço mais. O arrependimento sincero é aquele que causa uma transformação em você. Você olha e diz, eu fiz, não queria fazer, mas fiz, ou queria fazer, fiz, mas me arrependo. Se a gente se arrepende de verdade, o Senhor sabe. Se a gente não se arrepende de verdade, está dizendo, o Senhor também sabe. A gente tem que ter cuidado tão grande por causa da onipresença e onisciência do Senhor, que fala que nós pegamos pensando, falando e agindo. Porque nesses três contextos, porque é difícil a gente pensar uma coisa para não falar. Por mais que a gente segure, uma hora sai. E depois que a gente fala para fazer, não faço. Então nós precisamos ter responsabilidade. A experiência com o Senhor, a experiência que Deus tem guardada para nós. E não é uma só, tem várias experiências, vários encontros, porque a cada encontro que a gente tem com Ele, a gente vai tendo mais aborrecimento no pecado, a gente vai entendendo mais os projetos de Deus, os planos de Deus, a gente consegue passar pelas dificuldades sem questionar, a gente consegue entender, né? E a palavra de Deus diz que o que sucede ao ímpio sucede ao justo também. Então, quando a adversidade chegar, eu não vou entender que é Deus me castigando. Eu vou entender que é Deus me provando. E eu tenho que fazer tudo para ser aprovado. Porque eu não disse a Deus, eis-me aqui. Eu não disse ao Senhor, eis-me aqui só na abundância, Senhor. Eu disse, eis-me aqui, Senhor, para aquilo que o Senhor tiver na minha vida. Então, vão ter momentos que Deus vai nos colocar numa parte mais satisfatória, e vão ter momentos muito difíceis nas nossas vidas, para que a gente entenda a cada dia que não somos nós. Não somos nós. Nós precisamos nos esvaziar, porque quando nós nos esvaziamos, aí o Senhor tem lugar para mim. Nós precisamos de parar de dizer o eu e dizer o Senhor. Parar de dizer eu sou, eu faço, eu penso, eu aconteço. E quando tiver esse eu na nossa frente, a gente já está dizendo, sou eu. Então o Senhor vai fazer o que na nossa vida? Se eu já disse, já decretei que eu faço assim, eu penso assim, eu sou desse jeito, eu não mudo. Quem quiser gostar de mim é desse jeito. Vou servir, mas é desse jeito. Se Deus, até se Deus quiser me aceitar, é desse jeito. Quando a gente se esvazia, o Senhor tem lugar para trabalhar. E nessa noite nós venhamos nos esvaziar de nós. E dar espaço para o Espírito Santo de Deus habitar
trabalhar em nós. Que Ele cresça, aleluia. E nós venhamos a diminuir a cada dia mais. Que nós sejamos um verdadeiro testemunho lá fora, irmãos. Ainda tem tempo. Ainda tem tempo dessa imagem distorcida de evangelho ser destruído, de pregar o amor, de pregar o Deus vivo, o Deus que liberta e que cura. Assim como Deus operava no passado, Ele continua operando hoje. Então basta nós comecemos a ser cristãos como eram antigamente. Um cristão que não duvida, um cristão que crê, que confia, que se derrama no Senhor, que tem prazer no Senhor, que para a sua vida se preservou para que Deus tome conta. Deus só vai dar aquilo que a gente possa carregar. Deus só vai dar a luta que a gente possa levar. Deus só vai fazer com que nós passemos por caminhos que a glória dele seja percebida. E a cada início que a gente passar desses caminhos, que a gente vem entender a cada dia que não somos nós, é Ele. Não somos nós, é Ele. Eu precisei ir essa semana a Recife, eu já estou uma semana com essa crise de labirintite. Terça-feira eu me levantei da cama, não fui trabalhar. Aí fui na quinta-feira, eu precisava ir marcar a cirurgia de peito. E disse assim, na quarta-feira, tinha muito, eu passei um pouco nossa ali, mas disse ao Senhor, se o Senhor me levantar, me levar e fazer com que eu resolva tudo aquilo lá, ô Senhor, já estou tão agradecida. E a volta, não precisa, o Senhor tomar conta. Assim, providencial, me acompanhar sempre, mas tomar conta. Aí, como ficava muito caro, eu disse, eu vou de ônibus. Com a cabeça rodando mesmo, eu vou de ônibus. Aí fui. Quando eu cheguei lá e resolvi, cheguei do lado de fora da clínica, a cabeça começou a rodar. Eu disse, ó, como a gente tem que ter cuidado do jeito que a gente pega as coisas a Deus. Para voltar, eu peguei um Uber, né? O Uber me deixou aqui na porta de casa. Mas muitas vezes a gente coloca as coisas no altar de Deus e pensa que Ele é como nós, que em algum momento da vida vai esquecer. A gente tem que ter muito cuidado com o que fala. Eu posso até esquecer, mas Deus não se esqueceu. Foi do jeito que eu pedi a Deus. Foi a mesma coisa que hoje. Eu disse, Senhor, a cabeça está rodando, mas se o Senhor quiser me levantar e me ler a palavra, eu vou, viu? Porque eu sei que o Senhor, não sou eu que vou. Eu sei que é o Senhor que vai me guiar. Eu sei que o Senhor tem grandes coisas para fazer no meio da sua igreja. Eu sei que o Senhor tem grandes coisas para realizar na vida de todos que aqui estão e aqueles que também não puderam vir. E na vida daqueles até de quem ainda não conhecem a Deus. É só ter o espaço para ter a experiência. E uma vez experimentado, nunca mais a gente se ausenta da presença de Deus. A experiência é tão marcante que não tem testemunho de alguém, dúvida que se levante. Tudo pode estar ao contrário daquilo que você imagina, mas você ainda consegue permanecer firme, porque a experiência de Deus, ela é única. Eu agradeço a Deus a minha rica oportunidade e oro ao Senhor que Ele marque um encontro com cada um de nós em uma experiência irresistível, para que quando nós venhamos abrir a nossa boca, nós não venhamos falar daquilo que nós ouvimos, mas daquilo que nós sabemos. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.